Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aula do curso Ideia de Matemática 2. Hoje nós iremos dar continuidade à geometria analítica, falando nada mais nada menos do que circunferências. Anteriormente a gente já vinha falando sobre retos, planos e outras coisas do tipo, mas agora a gente vai olhar para a circunferência dentro da geometria analítica. Eu me chamo Pedro Lucas e a gente vai iniciar a aula agora. Bom, assim como para as retas, para os planos, a gente tinha equações, definidas para descobrir algum valor dentro delas, a gente também vai ter uma equação para a circunferência. Então a gente vai iniciar falando pela equação reduzida da circunferência. Aqui a gente tem um exemplo visual, que é uma circunferência em um plano x e y. E aí, se a gente tem um ponto P, x, y, contido em uma circunferência chamada de lambda, por exemplo, a gente pode descobrir algumas coisas, Por exemplo, aqui tem um raio, o raio da circunferência, que o raio ao quadrado vai ser igual ao x, que vem do ponto que a gente demarcou, menos o a, que é o centro olhando pelo x, ao quadrado mais o y, que também vem do ponto P, aqui na vertical, menos o b, que é também a posição do centro na vertical, no eixo y, ao quadrado. Beleza, mas como a gente chegou a essa equação aqui? Ela é bem simples, não é nada mais nada menos do que um Pitágoras, porque ó, a gente tem a hipotenusa aqui, que é o R, que é o raio, como eu já mostrei aqui. Se a gente olhar daqui até aqui, o que seria daqui até aqui? Isso aqui todinho é y. E daqui até aqui é b. Então seria xy menos b. Então, esse aqui seria o cateto. E aqui o outro cateto, que seria daqui até aqui, a gente tem que até aqui, essa parte aqui, até aqui, é x, por causa do ponto P. E daqui até aqui é a. Então, esse cateto aqui seria x menos a. Então, olhando visualmente, basta aplicar o Pitágoras, que ficaria r ao quadrado igual a x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado. Isso é a equação reduzida da circunferência, que aí nos ajuda a descobrir muita coisa. Aí só um exemplo aqui, a gente tem configurando isso dentro de uma equação mesmo, se a gente tiver um centro que a posição dele é 1 e 2 e o raio dessa circunferência é 4, a equação ficaria dessa forma, porque aqui é onde fica o A, que é o x do centro, aqui é onde fica o B, que é o y do centro, então a gente tem aqui x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado é igual a 16. Então, passando, já que a gente falou da equação reduzida, a gente pode ir para a equação geral da circunferência, que não tem muita dificuldade, basta apenas desenvolver a equação reduzida, uma vez que a gente tem aqui x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado, desenvolvendo isso aqui, que isso é o quadrado da diferença de dois termos, que fica o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então a gente faz isso para os dois, aí configura dessa forma. X ao quadrado menos 2xa mais a ao quadrado mais y ao quadrado menos 2yb mais b ao quadrado igual a r. Aí só ajeitando aqui, deixando em destaque, nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. A gente passou o r ao quadrado para cá, só para deixar 1 igual a zero para configurar uma equação, como geralmente a gente deixa igualando a zero no final. Aí, para não ficar muito desconecto, assim, a gente vai mostrar um exemplo aqui, simples mesmo, básico, só para mostrar um pouco da ideia. O exemplo é achar o centro e o raio da circunferência, dado por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 11 igual a zero. A gente pode primeiro descobrir o centro, que o centro é representado por A e B. Note que aqui tem 2ax e 2by, Os dois são menos. Então, eles se configuram aqui, Aqui é para ter o A, Só que como o A é um valor, ele apenas pode multiplicar aqui e ele não aparece o A, nem muito menos o B aqui, que ele já está multiplicando o valor com esses dois que tem na frente. Então a gente pode só botar aqui para descobrir, Porque a gente sabe que menos 2A, Menos 2A vai ser igual ao menos 2 que está aqui. Então, para descobrir o A, a gente passa esse menos 2 dividindo. Então a gente descobre que o A é igual a 1. O que até faz sentido, Porque se aqui for 1, isso aqui vai ficar menos 2x, exatamente como está aqui, Aí então partindo para o B. O B também é menos 2by. Aí aqui tem mais 4y. Então a gente bota aqui menos 2b igual a 4. Passando menos 2 dividindo, a gente tem que b é igual a menos 2.
fazendo sentido também, porque se a gente multiplica esse menos 2by por menos 2, que seria o valor de b, a gente tem mais 4y, certo? Então, o centro a gente já tem, né? O centro é... Então, sabendo o a e o b, a gente já sabe a posição do centro da circunferência, que vai ser 1 menos 2, né? Ser 1 menos 2. Então, beleza. A gente sabendo o centro, agora fica muito mais fácil descobrir o raio da circunferência, né? Utilizando dessa fórmula, a gente pode pegar o, o nosso ponto P, né? Como sendo um ponto qualquer da circunferência, a gente pode utilizar o ponto de origem, né? A origem do plano, que é o 0, 0. Como é o 0, 0, então isso aqui vai ser igual a 0, isso aqui vai ser igual a 0, isso aqui também vai ser igual a 0, por uma vez que 2a vezes 0 é 0. Isso aqui também vai ser igual a 0, porque 2b vezes 0 é 0. Configurando só apenas nisso aqui, né? A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Olhando para a equação que ele deu para a gente, isso aqui tudo vai ser 0, né? Uma vez que o x e o y vão ser 0. Então vai sobrar só o menos 11. Então a gente pode dizer que esse a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 11. Aí só desenvolvendo antes, a gente tem que o a é 1, então 1 ao quadrado, mais o b é menos 2, então menos 2 ao quadrado, e o r a gente não descobriu ainda, a gente vai descobrir agora. Então menos r ao quadrado, igual ao menos 11, que como eu disse é o que sobrou aqui, para a gente poder descobrir. Então, desenvolvendo, né, aí tem que isso aqui é 1, isso aqui vai ficar igual a mais 4, vai ficar positivo. Aí isso, 1 mais 4 fica igual a 5. Passando o 5 para o outro lado, ele fica negativo, né? Então menos 11 menos 5 igual a menos 16. Como está negativo dos dois lados, a gente pode tirar o sinal e fica r ao quadrado igual a 16. Então a gente descobre finalmente que o r é igual a 4. Né? Então a gente descobriu o valor do raio. Primeiro descobrindo o valor do centro, que é um pouco mais fácil, né? Apenas olhando para esses valores aqui da equação geral, e olhando para cá também. E aí depois foi só definir um ponto P, para depois conseguir calcular o raio. Agora a gente vai falar sobre a posição relativa da reta em relação à circunferência, né? Essa a gente vai ver primeiramente de uma forma mais visual, né? Porque a gente tem que, quando a distância, né, do centro até a reta em questão, ela for igual a r, quer dizer que ela toca a reta toca uma vez na circunferência, né? Porque já que uma vez que a distância é igual ao raio, né? Então vai tocar uma vez, sendo denominada essa reta em relação à circunferência de tangente, né? A reta tangente à circunferência. Quando a distância do centro até a reta em questão for maior que o raio, quer dizer que ela vai estar afastada, né? Então ela não vai estar tocando de fato nessa circunferência. E por último, quando a distância for menor que o r, quer dizer que ela tá mais para dentro da circunferência, né? Ela vai estar tocando em dois pontos dentro dois pontos da circunferência, né? Como vocês estão vendo aqui, o ponto A e o ponto B. A gente pode denominar ela de secante, né? Mas isso é algo mais visual, né? Então a gente pode ver isso também por meio de equações. Aqui a gente vai ver da primeira forma, e é quando a gente utilizar aquela equação da reta que eu falei lá em vídeos anteriores, né? Que é ax mais by mais c igual a zero. E aqui a gente tem a equação que a gente viu agora, né? A equação da circunferência, no caso, a equação reduzida. Se a gente substituir 1 em 2, né? A gente pegar essa equação 1 aqui e substituir em 2, do jeito que preferir, a gente vai encontrar uma equação do segundo grau, né? E aí, então, tendo uma equação do segundo grau, a gente pode analisar o delta. Vamos lá. Se a gente tem que esse delta dessa equação do segundo grau, ele é igual a zero, assim como na questão de zero da função, quando o delta é igual a zero, tem uma raiz real, né? Nesse caso, a raiz real que ele fala, uma raiz real que ele fala, é como se fosse um toque, né? A reta tocasse uma vez na circunferência. Então, lembrando, uma reta tangente à circunferência, certo? Porém, quando esse delta ele for maior que zero, é porque ele tem duas raízes reais e distintas, né? Lembrando da equação do segundo grau também, o zero de função, a gente calcula isso e a gente chega a essa conclusão. Então, é aquela questão que eu acabei de falar também de uma reta secante à circunferência, certo? E quando esse delta ele for menor que zero, ou seja, não tem raiz real, é porque a reta em questão ela não vai estar tocando, uma vez que não existe raiz real, é porque ela não vai estar tocando em nenhum ponto na circunferência. Então, é a questão da distância ser maior que o raio, então ela vai estar afastada da circunferência.
Aqui só mostrando os três juntos, né? Assim como eu mostrei anteriormente, né? Os exemplos aqui a gente também tem bem semelhante. A diferença é que ao invés de olhar tipo, a distância e o raio, a gente olha a gente iguala aquelas duas equações, vamos encontrar uma equação de segundo grau, e aí a gente descobre o delta para conseguir ter uma noção, né? Porque às vezes a gente não tem a imagem, mas por meio desse delta a gente consegue perceber se a reta toca uma vez, se ela toca duas, então se ela não toca, ela está afastada da circunferência. E aí, uma vez que a gente já falou da primeira forma, né, a gente pode passar agora para a segunda forma, que ao invés de pegar as duas equações e substituir uma na outra, a gente vai sim olhar para as duas equações, né, a equação da reta e a equação da circunferência, né, a equação reduzida aqui no caso, e a gente vai utilizar aquela equação da distância de um ponto a uma reta, que a gente viu no vídeo passado, né, na aula anterior. E aí, no caso, esse ponto vai ser o centro da circunferência e a reta vai ser a reta T, que a gente vai analisar se ela está tocando uma vez, duas ou três, certo? Aí como é que a gente vai fazer aqui? Ao invés de substituir uma equação na outra, a gente vai analisar alguns valores que ela nos permite ver, né? Por exemplo, esse A e esse B e o C também, eles são importantes aqui na equação. Vocês podem ver que o A, o B, o C, e aqui embaixo tem o ao quadrado mais b ao quadrado dentro da raiz. E nessa segunda equação a gente vai observar o xc e o yc, né? Aqui onde tem o xc e aqui tem o yc. O R a gente não utiliza de fato na equação, mas ele é importante para a gente analisar depois do cálculo da distância. Porque, vejam só, se a gente calcular a distância e a gente sabe que o valor de R é um valor específico, né? A gente sabe qual é o valor desse R, se esse D dá igual a R, então, como eu já falei naquele slide mais anterior, a gente sabe que quando o D é igual a R é porque a reta está tocando uma vez na circunferência, né? É uma reta tangente à circunferência. Porém, se esse SD que a gente calculou essa distância for menor que R, significa que a reta está mais para dentro da circunferência, logo ela está tocando em dois pontos da circunferência. Então, aí diz que essa reta ela é secante à circunferência, né? Vocês estão vendo aqui. E o D vai ser menor que o R, uma vez que o R é daqui, desse ponto, até aqui, e a distância, o D, vem só até aqui. A gente ainda pode ver que se a distância for maior que o R, então quer dizer que a reta está afastada da circunferência e não toca em nenhum ponto dela. Então essa reta é exterior à circunferência, certo? Então vocês podem ver, é bem simples também. Só analisar as duas equações e utilizar os valores dela aqui. E ter o valor do R para a gente poder fazer essa análise aqui mais visual, né? Caso não tenha a imagem, mas a gente pode pelo menos entender olhando para o valor de D, valor da distância, e o valor do R, que é o raio, né? Aqui só para mostrar os três juntos, né? Quando a distância é igual ao raio, quando a distância é menor que o raio e quando a distância é maior que o raio. Certo? Então aqui agora a gente vai ver as posições relativas entre pontos e circunferências. A gente pega aqui o x0, né, que o x0 representa o ponto, né, aqui o ponto P, aí o x0 seria no x e o y0 no y. Né? E o a e o b é a mesma coisa ainda a posição do centro, né, o a em x e o b em y. Então a gente pega x0 menos a ao quadrado mais y0 menos b ao quadrado, se isso é igual a r, igual a r ao quadrado, quer dizer que é uma distância que está aqui dentro, né? Tipo assim, vai do centro até o ponto tocando na circunferência sendo igual ao r ao quadrado. Porém, a gente tem que também, se essa expressão ela for menor que o r ao quadrado, é porque é um ponto de dentro da circunferência, não um ponto que está tocando na circunferência ali. Ele está realmente para dentro da circunferência. E se isso aqui, essa expressão, ela for maior que o r, é maior que o r ao quadrado no caso, é porque o ponto ele está fora, é um ponto exterior à circunferência, né? É um ponto que se localiza aqui na parte de fora, como vocês podem ver, aqui está o centro e aqui é o ponto. Então a distância seria maior que o r ao quadrado, certo? Aí passando para finalizar, vai falar a posição relativa entre circunferências, né? Aqui vamos ter quatro casos, aqui são só apenas os dois primeiros. Aqui é no primeiro caso, que a gente vai ter a distância de um centro de uma circunferência até a segunda circunferência. Ele vai ser igual a R1 mais R2, configurando circunferências tangentes externamente. Vamos mostrar. Vocês podem ver as duas circunferências, elas se tocam aqui em um ponto. Então, a distância de um centro até a outra é nada mais nada menos do que R1 e R2. Né? Vocês podem ver, ela toca em um ponto aqui e ela configura circunferências tangentes. Externamente apenas, né? Porque uma está fora da outra, não tem nenhuma dentro da outra. O segundo caso é quando a distância do centro 1 para o centro 2 foi igual a R2 menos R1, né, configurando circunferências tangentes internamente.
Vocês podem ver, a circunferência ela está aqui dentro, a circunferência menor, que é a C1, ela está aqui dentro, mas ela está tocando em um ponto na circunferência maior, então elas são tangentes, sim, continuam sendo tangentes. E aí a distância vai se configurar dessa forma. A gente tem que daqui até aqui, né, é o R maior, que é o R2. E daqui até aqui é o R1, que é o R menor, né? Então, para descobrir esse ponto D aqui, ponto D não, desculpa, essa distância D, basta pegar o R2 menos o R1, que a gente vai ter a distância entre os dois centros. Então, passando para os dois últimos casos, né, a gente vai ter aqui primeiro a circunferência secantes, né? Quando tiver a circunferência ela tocar em dois pontos, né? Vocês estão vendo aqui a circunferência C1, ela está tocando em dois pontos na C2. Então a gente vai ter que essa distância de C1 até C2, ela vai ser maior que a subtração dos dois raios, né? Uma vez que essa distância é daqui até aqui, e o R2 contempla isso. Se tirasse o R1, ficaria mais ou menos até por aqui, assim como a gente viu no exemplo anterior. Então essa distância ela é sim maior, mas ela é menor do que o R1 mais R2, né? Porque o R1 mais R2 é quando toca só uma vez e quando a circunferência não tá tão, não tem essa parte para dentro, ela tá mais só tocando aqui sendo tangente, né? Então, o R1 mais R2 seria maior que isso aqui. Então, nesse caso aqui, quando tem circunferências secantes, a distância do centro 1 até o centro 2, ela é maior que R2 menos R1 e menor que R1 mais R2, né? Então, aí indo para o último caso, né, que é o de circunferências exteriores, ou seja, elas não se tocam em nenhum ponto e não estão dentro uma da outra, a gente vai ter que a distância do centro 1 até o centro 2 vai ser maior que R1 mais R2, porque o R1 mais R2, né, isso aqui seria igual quando elas são tangentes, né, que elas tocam uma vez, mas como tem, por exemplo, aqui o R2 e o R1 aqui ainda tem esse espaço aqui, então a distância acaba sendo maior do que a soma dos dois raios, configurando nessas circunferências exteriores. Mas então era isso, pessoal. Espero que tenha dado para pegar as ideias e agora utilizar essas ideias em questões, saber como resolver quando tiver as equações da circunferência. Espero que tenha servido, espero que tenham gostado. Deixa o like se gostou, se inscreve no canal. Valeu, galera!